trabalha com coisa de casa, né? Exatamente, já está fazendo isso há muitos anos, né? A gente não é novidade essa parte. Quem mandou ficar fazendo tradução, escrevendo matéria, pesquisando na Opa! coleção? E aí, senhores? O Manu de cabeça para baixo. Peraí, deixa eu arrumar essa parada aqui. Um, dois, três. Puta, pior que os fios aqui não ajudam. E Ah, aí, é tudo em ordem? Tudo em ordem, Manu. Tá bom assim? E, Manel, quanto tempo, cara? Pra você ver, cara. Faz uma... Quanto tempo? A gente não se fala nunca agora, né, Pra cara? você ver, cara, uma vida eterna aqui, ó. Deixa eu ver. Enquadramento tá bom, tá muito longe. Tem um monte de... Ah, tá bom, tá ótimo. Tem um monte de frases aqui na frente, não consigo nem me ver direito. É, Aí beleza, meu. o Instagram Está ao tem que vivo? aprender a fazer o vídeo funcionar através do PC, né? Que fica melhor pra gente ver as coisas. Ah, com certeza, cara. Nossa, é por isso que eu prefiro aqueles outros programas de transmissão que no PC fica bem melhor, né? Aqui no celular é meio limitado, mas vambora, cara. Estamos aí pro que Então, vamos precisar, embora, cara. já tem gente entrando, então hoje a live é sobre o livro Quadrinhos do Brasil, que o Heitor Pitombo está escrevendo, o Manu de Souza está editando pela Editora Heróica. Editora do Império dos Gibis. Exatamente. Se apresenta aí, Heitor. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Heitor Pitombo. Eu estou trabalhando com essa mídia dos quadrinhos desde... a data que eu boto como marco zero é 1990. Eu estava escrevendo constantes resenhas e matérias sobre quadrinhos na Tribuna da Imprensa, o jornal aqui do Rio de Janeiro, né? Antes eu escrevia alguma coisa assim, mas era muito fugaz, assim. Mas na Tribuna da Imprensa eu comecei a escrever com regularidade sobre quadrinhos. Em 91 eu passei a fazer parte do staff da Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro. E daí, bicho, daí para frente o mundo é o limite, né? Porque aí fui fazer um monte de coisas, entre escrever para tudo quanto é revista especializada que você puder imaginar, tradução de gibi, curadoria de um monte de eventos em vários lugares do país, né? E, enfim, então a minha atividade está sendo bem múltipla, assim. E atualmente estamos, né, Léo? Eu e você estamos lá na Mundo, né? Na Mundo dos Super-Heróis. Esse meu ano agora é o meu 10º ano de Mundo dos Super-Heróis. Pô, daqui a pouco você me passa. Depois você me passa, hein? Daqui a pouco eu passo, Emanuel, exatamente. E é isso, basicamente é isso. Você, Manu, se apresenta para quem não te conhece. Bom, eu sou o Manuel de Souza. Eu acho que eu sou mais conhecido pelo Mundo dos Super-Heróis, né? Foi a revista que eu criei quando eu tinha 12 anos e consegui publicar 20 anos depois, em 2006. E aí eu fiquei lá durante 110 edições. Participei de diversos eventos. Num desses eu conheci pessoalmente o Heitor. Eu lembro que o Heitor se comunicou comigo. Eu já conhecia, né, o nome Heitor Pitombo, porque eu não estava exatamente escrevendo na área nem nada, mas eu acompanhava desde sempre, né, os quadrinhos e tal. Eu me lembro da época que você lançou uma revista que vinha com CD, né, que eram uns primórdios ali, né, quando estava aquela onda do CD-ROM, por volta de 95, 96, alguma coisa assim, e acompanhava, volta e meia aparecia alguma matéria, né, principalmente nas revistas do Franco de Rosa, né, você devia ter uma parceria bem prolífera ali com ele, né, que volta e meia eu via seu nome lá. E até que a gente se conhece... Digamos que o Manuel é o meu Franco de Rosa dos anos 2010, né? Porque Opa, seria uma honra. Bastante. Seria uma honra. Gosto muito do Franco de Rosa. O Franco, eu fiz muita coisa com ele nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000. E nos anos 2010 só deu o Manuel de parceiro, assim, um monte de projetos, né? O Franco de Rosa é um dos responsáveis por eu estar nesse mundo aqui, cara. Acompanhava ele desde os anos 80 e tal... já fiz reportagem com ele na Mundo Super-Heróis, pô, cara, super gente boa. E eu lembro quando nós lançamos a Mundo Super-Heróis, eu recebi muitas mensagens, né, assim que a número 1 chegou nas bancas, e eu lembro do Maurício Muniz, foi aí que eu conheci o Maurício Muniz, e eu lembro que também tinha uma mensagem do Heitor Pitombo, que ele estava reclamando que nós tínhamos feito uma listagem de histórias do Superman e não tínhamos colocado nenhuma história da Era de Prata. Aí eu falei, puta, meu, deve ser daqueles caras bem chatos das antigas, assim, né? Aí eu retruquei. Falei, pô, então manda a sua lista aí. E o cara mandou, e eu publiquei a carta dele na edição 2, na mensagem na edição 2.
E aí a gente chegou a trocar umas figurinhas, mas a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente foi se conhecer só no FIC, acho que em 2009, 2010, por ali, né? Naquela Por aí, né? que aí o Heitor, a gente se encontrou, conversou e foi meio que amor à primeira vista, assim, né? E aí ele já começou a oferecer matérias, ofereceu uma entrevista com o Bill Sienkiewicz, que graças a ele eu descobri que eu estava falando o nome do Bill Sienkiewicz a vida inteira, eu falei errado, que é Bill Sienkiewicz, eu não consigo falar o jeito certo, então eu vou continuar falando Bill Sienkiewicz. Eu acho que ele mais mesmo não deve falar certo. Mas... Mas assim, o que ele me falou é Bill Sienkiewicz. Céu, Essa nossa, é a pronúncia mais correta. Nossa senhora, acho que nem a mãe dele deve saber falar. Pronto. Mais ou menos isso. E aí foi a primeira entrevista que o Heitor publicou na revista, né? E aí e deu tão certo que, sei lá, nos 10 anos seguintes ele ficou publicando praticamente todo mês uma entrevista, né? E virou uma sessão fixa na revista, na Mundo, né? Porque eu tinha feito as primeiras entrevistas na Mundo durante sei lá, até a edição 30 e alguma coisa. E eu foquei muito, né, em entrevista com artistas nacionais. Que era aquela onda, né, que o pessoal estava desenhando para a Marvel, para DC e tal. E aí, quando o Heitor chegou, ele ampliou o leque, né? Além de entrevistar artistas nacionais, ele começou a ir atrás dos caras gringos também, né? Isso, pô, aumentou pra caramba, assim, enriqueceu bem, né, o conteúdo da revista. E aí a gente discutindo, sempre surgiu a ideia de fazermos diversos projetos, né? E um deles é esse que a gente agora está no Catarse, né? Que é esse livro sobre quadrinhos brasileiros que somos os dois apaixonados, né? Então, aí conta aí. Exatamente. Pois é, e a questão é a seguinte, eu acho que a gente já vinha conversar. Eu me lembro de um papo muito legal nosso no metrô, ali naquela Estação da Luz, você lembra disso? A gente conversando sobre projetos. Puta, a gente e a gente parado ali em pé, a gente parado ali conversando em pé sobre isso. Pô, a gente tem que fazer isso, uma coisa meio que seja uma grande revista do quadrinho brasileiro, que a gente vai ter uma certa regularidade, né? E a gente demorou um tempo para engatar, mas finalmente conseguimos sentar e vamos fazer o livro assim, pá. O livro, assim, o texto do livro está praticamente pronto já. Sim, tá. Né, desse primeiro livro, que seria um volume 1, né? Porque quem somos nós de querer abarcar toda a história do quadrinho brasileiro em um livro só? Não dá, né? É impossível. Então a gente pensou que, de repente, começar do final, né? Quer dizer, o livro tem basicamente 150, mais ou menos 150 resenhas de quadrinhos brasileiros blocados por estilo, né? Mais ou menos, assim, a gente vai tentar fazer isso, mas de coisas lançadas nos últimos 10 anos, mais ou menos, na maior parte, né? E, quer dizer, eu acho que esse tipo de material que a gente... Eu estou vendo algumas revistas assim, independentes, né, que estão saindo sobre quadrinhos, né, mas sempre iniciativas muito pequenas. A gente quer fazer um negócio maior, né, como um livro, que tenha, acho que tenha uma certa regularidade, tá? Não está à toa que vai estar volume 1 na capa, né? Que tenha uma certa regularidade, que a gente vai abarcando todos os gêneros dos quadrinhos brasileiros enquanto a gente tiver coisas para explorar, né? E sempre dando um toque de atualidade, assim, né? O volume 2 provavelmente vai ter coisas que ainda não saíram, né, no país, né? E vão sair nos próximos 6 meses. A gente vai botar alguma coisa no volume 2. Então a gente quer acompanhar, mas ao mesmo tempo também fazer passeios no passado dos quadrinhos brasileiros para pegar referências, histórias, enfim, matérias, assim, pautas, e por aí vai. Até porque nos últimos 20 anos, principalmente, o quadrinho nacional teve uma expansão gigantesca, né? Deixou de ser aquele negócio de fanzine, né? Para ser o independente, que tem a mesma cara de uma grande editora hoje em dia. Não faz quase nenhuma diferença entre o independente ou um editado por uma editora de livros, por exemplo. Né? Tá no mesmo patamar hoje em dia. Seguramente, até porque o que aconteceu foi que com o avanço da tecnologia, né, das técnicas de impressão gráfica, não são apenas as editoras que têm acesso a esses métodos de impressão de acabamento. Todo mundo tem. Todo mundo pode chegar e entrar numa plataforma como a gente está no Catarse. Assim. Aliás, hoje estamos batendo 95% do nosso meta. Quase lá, ainda tem 24 dias ainda. Tem 24 dias, a gente vai bater mais, mas isso a gente fala daqui a pouco. Mas a questão é a seguinte, é que
as formas tanto de produção como as formas de captação de apoio, você pode botar qualquer projeto numa plataforma como Catarse, por exemplo, e arrecadar a grana que você precisa para rodar o livro do jeito que você imagina que ele tem que ser impresso, né? Então isso foi um avanço muito grande, né? E as editoras propriamente estabelecidas, elas têm que correr atrás para também, tipo, se manter mais ou menos nesse mesmo nível em termos de publicação dos seus próprios materiais, né? Então acho que, tipo, democratizou, mas também é uma evolução, acho, do mercado, né? Sim, De é um 2000, jeito que o mercado... de 2000 para cá a coisa assim mudou muito, né? Até o ano 2000, mais ou menos, era muito difícil você lançar algo que não tivesse uma editora por trás. Você poderia até lançar, mas dificilmente passaria da primeira edição. A gente ainda estava muito focado naquela coisa da distribuição em bancas, né? Que era o principal ainda dos quadrinhos. O principal modo de comprar quadrinhos. Os quadrinhos não tinham invadido as livrarias ainda, era um movimento muito pequeno. E aí, com de 2000 para cá, houve uma... Na verdade, houve grandes revoluções, né? Aí o Catarse, acho que foi uma revolução, o PROAC foi outra revolução, as redes sociais foram outra revolução. Eu acho que também aconteceu muito assim, que até de certa maneira, o que está acontecendo hoje é culpa de certa maneira, da decadência do mercado editorial. Porque as pessoas não estão mais indo atrás de editora, porque também não tem tantas editoras. E ficou uma coisa muito assim, punk rock, né? O cara vai lá e cria a própria editora dele. Então ele não tem que ir lá bater na porta da Abril, da Globo, ou seja lá o que, né? Da Devir e por aí vai. Ele mesmo lança o quadrinho dele e, como vocês disseram, graças à tecnologia gráfica que ficou mais acessível, o cara consegue o mesmo resultado gráfico que a Panini, cara. Sabe? Se ele caprichar, ele consegue fazer um livro tão bom quanto o da Panini. Que seria hoje a referência, né, na publicação de quadrinhos. Então, realmente, a gente está num momento muito rico, né? E a ideia desse livro, assim, eu me lembro bem, assim, essa vez do metrô da Luz, da Estação da Luz, eu não lembro exatamente, mas eu lembro de várias conversas nossas em mesas de bar. Toda vez que o leitor vinha em São Paulo participar de algum evento, Fast Comics, Comic Con Experience, depois do evento a gente saía, geralmente a gente ia para algum bar na Augusta, e aí ficava lá, todo mundo meio bêbado, conversando, e esse assunto dessa revista de quadrinhos brasileira, a gente ainda pensava assim no formato revista, né? Tava sempre em voga, assim, isso, puta, sei lá, nos últimos 5, 7 anos, assim, né? E eu lembro bem, cara, que uma vez nós conversamos que eu tinha uma ideia de fazer uma revista, porque eu tinha visitado algumas convenções gringas, e eu ficava imaginando o seguinte, pô, se eu for lá conversar com o Neil Adams, ele me perguntar, o que vocês publicam no Brasil? Como que eu mostro para ele, né? E aí caiu uma ficha, que não existia uma publicação que abarcasse assim, toda essa riqueza do quadrinho brasileiro. Até tinha uma ou outra assim, que mostrava diferentes estilos, mas eu não tinha encontrado ainda alguém que tivesse assim, se dedicado a mostrar esse movimento que estava acontecendo, porque eu considero um movimento artístico, assim, cara. A quantidade de coisas que tem, pô, você vê gente aqui em São Paulo, você vê lá no Amazonas, você vê no Rio Grande do Sul, você vê no interior do Nordeste, sabe? Pessoas que 20 anos atrás nem se comunicariam, né? E hoje está todo mundo produzindo, assim, trocando figurinhas e tal. Então, realmente é uma coisa pulsante, né? Então, a ideia também desse livro é documentar, né, esse momento, que é muito rico. E aí o legal seria isso, né? Se um dia um gringo chegar para a gente e perguntar, e aí, o que vocês publicam no Brasil? A gente dá um exemplar do livro para ele ver, entendeu? Ó, é isso aqui que a gente faz por aqui. Então tem que ser a nata do quadrinho brasileiro mesmo, assim, entendeu? Vai muito além de... 150 títulos selecionados nesse volume 1 e falar, isso é só a ponta do iceberg. Vai chegar a 5 mil títulos, assim, se for por nosso desejo, né? Porque, como o Heitor disse, a produção é tão grande que é impossível você fazer um livro só para documentar isso. Sempre que tinha uma Comic Con Experience, nós tínhamos lá a sessão Recebemos, né, da Mundo Super-Heróis, que é a nossa sessão resenhas, e eu sempre deixava um espaço para o Heitor colocar quadrinho brasileiro, no meio lá dos super-heróis da Marvel e da DC. E era um inferno, né, selecionar, assim, no meio de tanta coisa, né? Você passava lá no Art Alley e pegava uma tonelada de quadrinhos e eu ficava meses publicando as resenhas. Tinha muita coisa. Então a ideia Eu me lembro assim que
Me lembro uma vez, uma dessas bienais, uma desses FICs, um desses FICs, assim, eu cheguei, Manuel, eu tenho 40 gibis para resenhar ótimos. Como é que a gente faz? Manel abriu uma página dupla lá e botou 20 resenhas. Então, vou botar 20 resenhas. No próximo número a gente abre mais 20 e tal. A gente sempre tentou encaixar no perfil da Mundo, que é um perfil muito voltado para super-heróis, né? É uma revista que é voltada para a cobertura desse segmento. Mas a gente sempre tratou de encaixar os quadrinhos alternativos, independentes e tal. Uma frase interessante do Rogério de Campos, lá da Veneta, quando ele fala do Recebemos, ele falou assim, o Recebemos é meio como se fosse o Art Sally da Mundo, né? Exatamente. Né? Como se fosse, é o que você vai naquele evento cheio de coisa nerd, mas ali tem um monte de quadrinho brasileiro ali no meio daquela sessão que é um espaço ali, uma coisa diferenciada dentro da revista, né? E está se mantendo até hoje, né? Felizmente o Gustavo lá, que é o editor agora, eu continuo lá, está mantendo mais ou menos essa mesma filosofia e tal. Né? Tanto quanto né? a gente, ele sabe da importância, né, de dar espaço, principalmente para quem está começando, né? E também, ó, uma coisa que eu elogio muito o Heitor, cara, que nos últimos anos ele meio que se especializou em fazer essas resenhas de quadrinho brasileiro, né? Então, mesmo quando pegava algumas coisas que estava muito no início e o cara tinha muito a aprender, ele dava um jeito lá de explicar, apontar os erros e fazer a coisa de uma maneira positiva e fechar o texto, assim, pô, gostaria muito de ver seu próximo trabalho, entendeu? Assim, cara, seria muito bacana, né? Então, a gente está trazendo esse clima aí do Recebemos de uma maneira bem mais turbinada no Quadrinhos do Brasil, né? Acaba sendo um feedback para o cara novo, né, também, né? A gente tenta no Recebemos, eu acho que é uma coisa que vai se manter nesse livro. A gente não faz crítica sentando a ripa, né? Ou falando o cara é um gênio, o cara é sensacional. A gente tem que falar do que é o quadrinho, né? Apontar defeitos assim, mas apontar como se fossem elementos de um trabalho que é muito legal, mas que tem isso aqui, que é questionável, isso aqui, né? Tem que ser construtiva. A minha cultura de acompanhar crítica, muito crítica de música, na verdade, eu via muito isso em crítica de disco, em revistas que eu lia nos anos 70, 80, tinha uns caras que eram especialistas em sentar ripa, num disco que muita gente gosta, né? Crítica de cinema faz isso também. E eu sempre achei isso muito enviesado, assim. Geralmente essas críticas vinham da cabeça de pessoas que não eram do ramo, né? Não ou críticos que não eram músicos, ou críticos de cinema que não faziam filmes. Geralmente essas críticas vêm dessas pessoas. Eu pensei, cara, não é legal muito isso jornalisticamente não é bom. Você, tipo, às vezes quer destilar o seu ódio por alguém, usa aquilo ali, e não é o caso. A gente está fazendo jornalismo, né? Eu acho que é outra parada, é outro esquema. A gente tem mais aqui que informar. Né? A pessoa precisa de um incentivo para continuar, né? Vai ter coisas a melhorar, claro, todo mundo sempre tem, e principalmente no início, né? Você tem que apontar os altos e baixos, os positivos e negativos, para cada vez mais esses quadrinistas fazerem melhor. Né? Com certeza, com certeza. Exatamente. Isso é bacana também, porque serve de incentivo para ter uma melhoria como um todo, né? Porque essa é uma das desvantagens de fazer por conta própria, né? Quando você está numa editora, teoricamente você tem um editor que conhece do assunto, já tem uma certa experiência, então a pessoa dá uns toques, né? Pede para evitar determinados problemas, assim, que são meio... para não ficar um ar muito amador e por aí vai. Mas quando a pessoa está sozinha ali, cara, ela faz uma imersão naquele trabalho e chega uma hora não enxerga mais nada, né, cara? Então fica difícil. E aí vai pedir crítica só para o pai, para a mãe, para a avó, tá tudo lindo, maravilhoso, e o cara acredita que sim, né? Aí que tá a armadilha, né? Então, por exemplo, quando tem uma resenha do Heitor que ele aponta alguns problemas e sugere para o cara consertar e ir em frente, eu acho que é o melhor jeito de lidar com a situação, né? Porque, pô, se você vê bem, assim, tem uma boa parte dos quadrinistas que às vezes só precisa desse pontapé para ir em frente, entendeu? Precisa desse retorno, né? Porque o cara realmente mora lá nos Cafundó do Judas, não tem contato,
não teve experiência, nunca trabalhou numa empresa, assim, num jornal, numa revista, alguma coisa do gênero, que ele pôde exercitar ali a área de ilustração, de texto, não sei, né? Então, eu acho que acaba sendo digamos assim, é uma consulta médica, digamos assim, sabe? Deu um patamar. Onde está o problema e como você tem que curar, né? Alguma coisa assim. Não, mas você apontou uma coisa importante, né? Porque normalmente o pessoal que faz quadrinho independente já enfrenta bastante dificuldade antes de receber uma crítica que desanime de vez, né, com o projeto, né? O cara Exatamente. já paga caro para imprimir, não tem como distribuir direito, normalmente não tem apoio de ninguém para fazer, é muito raro acontecer isso também. Aí chega na hora H, ainda é detonado. E aí quando consegue, aparece um crítico ali infeliz com a vida, vai lá e pá, detona o cara, meu. Aí o cara nunca mais. Isso me remete muito à minha cultura de leitor de quadrinhos, né? Eu comecei a ler gibi com, não sei, 5 anos. Nos anos 60 eu já lia gibi, né? E assim, tem muita cultura de ler as coisas da Ebal, né? E a Ebal tinha notícias em quadrinhos, que era a seção de cartas da Ebal, que geralmente era a página, a segunda capa das revistas da Ebal, né? E às vezes tinha um camarada que mandava um roteiro ou um desenho para lá. Tipo, os caras espinafravam. Tipo, falava assim, eu acho que você não tem jeito pro negócio, melhor você desistir disso, fazer outra coisa, porque desenho, você tem muito que aprender, a gente jamais vai publicar o que você vai fazer. Quer dizer, tinha um discurso assim, tipo, caraca, mas é muito violento isso, né? É traumatizante. Então, bem traumatizante. Talvez assim, tipo, se a Ebal fosse mais carinhosa ao receber os candidatos a artistas, talvez tivéssemos uma geração um pouco mais animada, assim, né? Se tivesse uma geração, né? Que deve ter uma que pulou por causa da Ebal. Né? Exatamente. Não dá. Você vê bem essa coisa que você estava falando, essa história dos álbuns, de livros, que hoje, né, o mercado dos quadrinhos chegou na livraria, ninguém faz livro. Sim, nos anos 90, que é no tempo ali que eu comecei a trabalhar com quadrinhos, o único cara que fazia álbuns regulares todo ano era o Mutarelli. Né? E ele tinha um destaque na mídia especializada por conta disso, né? Ele fez o Transubstanciação 91, 93 ele fez Desgraçados. Pois eu Um te ano amo, depois ele Lucimar. fez Eu Te Amo, Lucimar, o Confluência da Forquilha. Ele foi fazendo esses livros todo ano, né? E, cara, pasme, assim, né? Ele não ganhava dinheiro com isso, né? O que acontecia? Ele tinha, durante um bom tempo, ele teve um contrato com a Devir, que ele tinha que entregar um álbum por ano. Nessa a saga do Diomedes foi produzida muito no embalo disso, né? E o que acontecia? Ele entregava esses trabalhos e mês a mês a Devir pagava o aluguel dele. Era basicamente essa equação. Quer dizer, ele não ganhava dinheiro. Ele trabalhava para pagar, para poder morar, né? Escrevia, e aí lançava o álbum dele, né? E, quer dizer, quando ele escreveu O Cheiro do Ralo, que é o livro que deu origem ao primeiro filme baseado em história dele, né? Efetivamente, ele escreveu o livro em uma semana. Ele demorava um ano para fazer um gibi. Ele escreveu em uma semana, escreveu num carnaval, né? No carnaval daquele ano. E aí, quer dizer, aí gerou filme, vendeu para burro. Quer dizer, o cara viu, pô, vou fazer livro, porque dá muito mais dinheiro do que quadrinho, né? Pô, então, tipo, uma semana de trabalho rendeu tudo isso, né, pô? Esses estímulos, assim, acabam tirando as pessoas do segmento. E hoje eu acho que não acontece muito isso, não. As pessoas conseguem fazer os seus projetos, veicular na mídia, arrecadar fundos e viabilizar o que elas querem fazer, sem ter grandes prejuízos, né? Imagino eu, a maior parte das pessoas deve fazer por aí, né? É aquele negócio, não é um mercado que dá um lucro, né? Oh, meu Deus, ficando rico, mas é um mercado que está sustentando, que é uma coisa que antigamente nem isso, né? Não, se você somar simplesmente o Catarse, que na boa parte das vezes os caras conseguem viabilizar a gráfica, né, que geralmente é o custo mais complicado, e a Comic Con Experience, que você tem a 4 dias ali que você consegue vender muito bem, pelo menos assim, todas as vezes que nós perguntamos para os caras, assim, a Comic Con Experience é o principal evento na questão de vendas, né, para esse mercado. Então, assim, é um modo de trabalhar, fora a questão do PROAC e outras questões do governo também, você consegue viabilizar projetos, às vezes fica até um bom tempo fazendo um projeto só com essa verba. Eu acho que unindo tudo isso,
você acaba tendo um estímulo que força as pessoas a melhorarem, entendeu? Aí é aquela corrente do bem, né? O cara consegue lançar um quadrinho bacana, porque ele teve ali um certo apoio para fazer o máximo possível. Aí quem vê vai usar aquele quadrinho como patamar e vai tentar seguir aquilo ali até melhorar também, e a coisa vai em frente, né? Mas, pô, se você quebra esse círculo do bem, assim, ou com críticas sem fundamento, ou o cara tem que parar para, sei lá, virar motorista de ônibus, ou virar Uber, né, hoje, que é o mais comum, e ficar lá 6 meses afastado da prancheta, porque não tem como sobreviver, aí complica, né, cara? Aí vai ficar sempre aquela coisa perrengue, que é o que acontecia muito até os anos 90, né? E de uns tempos para cá também, o que tem acontecido, assim, que é um fenômeno que eu lembro de ter escrevido bastante sobre ele na Mundo Super-Heróis, são os caras que conseguiram trabalhar para o exterior, né, principalmente na Marvel e da DC, e com essa variação da moeda e um pagamento assim muito mais digno, né, que essas editoras geralmente dão, o cara consegue se sustentar e aí nas horas vagas faz o projeto pessoal, né? Então muitos desses bons quadrinhos surgiram nos últimos anos foram projetos pessoais desses caras que se profissionalizaram trabalhando para a Marvel e para a DC, né? Então tem esse viés também, né? Então, assim, e tudo isso que a gente está conversando são exemplos que mostram a riqueza desse momento, assim, sabe? Não é à toa que está se produzindo tanto quadrinho. É a tecnologia que ajuda, o Catarse, o Art Alley da Comic Con Experience, juntando tudo isso, eu acho que teve aquela onda também, lembra? Das adaptações literárias. Pô, aquilo ali foi um estímulo do cacete, né? Pô, teve gente ali que engatou em várias, né? Então a ideia é isso, né? Então a ideia é mostrar tudo isso no livro, né? E você vê também que você vê também que tipo há um tempo atrás, às vezes o pessoal comentava assim, pô, não tem mais quadrinho de terror, né? Não tem. E hoje tem quadrinho de terror, cara. Tem um monte de gente fazendo independente, né? Você vê que a produção existem nichos, inúmeros nichos dentro da produção de quadrinho nacional, como nunca teve antes, assim o próprio empoderamento assim desse segmento LGBT também produz muito quadrinho também. Isso era impensável há 15 anos atrás, por exemplo. É um dos braços mais fortes hoje em dia. É um braço poderosíssimo, né? E você tem aventura, você tem biografia, continua tendo adaptações literárias que hoje o pessoal faz não porque tem um programa de estímulo do governo, não, é porque ninguém quer fazer, né? Então tem de tudo, cara, tem de tudo. E, tipo, nada como... Eu acho que, tipo, o nosso livro entra muito para tentar registrar esse movimento, né? Registrar esse movimento e explicar de onde ele veio, para onde ele vai. E acho que vale até colocar isso também, né, Manoel? O livro tem as suas resenhas, mas a gente traz algumas matérias no meio do livro também, né? Que a gente escolheu a dedo nesse primeiro número, que é a gente pegou o perfil de artistas que foram muito bem sucedidos nesses últimos 20 anos, do caso Fábio Moon, Gabriel Bá, né? A gente resolveu fazer uma resenha da carreira deles, no geral. É um artigo bastante extenso, né, sobre eles, né? Que são caras que fizeram todos esses movimentos. Eles foram independentes, fizeram fanzine, venderam o trabalho deles em eventos, foram para o exterior, emplacaram os desenhos dele em quadrinhos em editoras estrangeiras, conseguiram emplacar os roteiros deles em editoras como a Vértigo, até, né? A Vértigo DC. Isso é raríssimo, né? Pro Brasil. Eles fizeram um caminho completo, né? Ganharam o livro também importantíssimos. Tiveram adaptações dos quadrinhos que eles fizeram. No Netflix. Fizeram adaptações literárias também. Sim. E também tiveram um quadrinho adaptado para Netflix. E o livro também tem uma entrevista com o Sidney Guzman, que é um cara importantíssimo na cena, né? Que criou esse projeto das Graphic MSPs, que é um projeto totalmente vitorioso, tanto no sentido comercial como no sentido de mostrar para um público muito maior, tem um monte de artista brasileiro muito bom, fazendo coisas no seu estilo muito boas. Olha como é que eles fazem os quadrinhos do Mauri. Olha como é que esse cara que desenha o Cebolinha, como é que essa menina que desenha a Magali, né? Sabe? Então, tipo... E essa entrevista é uma entrevista bastante profunda com o Sidão,
né? Ele fala de temas que eu nunca vi ele falar antes, né? Quer dizer, então acho que para o pessoal que é fã do Sidney, do trabalho dele, vai até se surpreender bastante com algumas coisas que estão ali no conteúdo dessa entrevista. Tô É editando ela legal porque agora. mostra dois lados, né? A gente vê o lado criativo com o Ban Moon, né? E o lado editorial com o Sidão. Isso é bem interessante. E o Pano Pois é. também, essa junção de reportagens, ela tem uma função, na verdade, né? A ideia era fazer um livro, assim, que ele tem, digamos assim, um pouco desse espírito de revista, né? Que é uma coisa que a gente adora fazer e fizemos bastante nas últimas décadas. E, ao mesmo tempo, ele tem a profundidade do livro, que é aquela coisa de ser um livro de referência. É um livro que, pô, o cara vai guardar na estante e quando alguém quiser saber sobre quadrinho brasileiro, a ideia é que use quadrinhos do Brasil como bibliografia, né? E a gente tentou essa escolha, né, de ter uma biografia, de ter um perfil, né, no caso aí dos Gêmeos, ter uma entrevista com o Sidney e ter essa sessão das 150 resenhas, exatamente para ter esse movimento também, porque cada matéria tem, editorialmente falando, uma linha diferente, né? O material dos Gêmeos é uma biografia, texto corrido, que também o Heitor resenhou toda a obra deles também. A entrevista do Sidney é uma entrevista do sistema mais clássico possível, pergunta e resposta, tal qual as entrevistas a mundo super-heróis, só que turbinada ao extremo, estava com umas 30, 40 páginas. E tem essa sessão de resenhas também que a gente quer fazer assim o mais rica possível, né? Que não fique só um textinho lá e a capinha, né? A ideia também é mostrar detalhes dentro por exemplo, se a gente fala que um diferencial da arte é o modo como o cara trabalha os cenários, pô, vai ter a imagem ali do lado mostrando um exemplo do que ele fez, né? Então também eu imagino esse livro, até por isso que eu estou gastando um pouco de tempo aqui no projeto gráfico, que ele funciona também como um livro de arte, né? Que a ideia é que ele seja muito visual. Também tem um diferencial, por conta disso até o livro é todo colorido. Então, nos livros de referência, isso não é tão comum, né? Geralmente o pessoal faz o livro todo PB, bota um caderninho colorido. Mas esse, desde o começo, a gente chegou à conclusão que não tinha como. Tem que ser colorido, cara. É um catálogo da arte dos quadrinhos nacionais. Exatamente. Só que vai além de um catálogo, porque geralmente catálogo tem ali uma legendinha só, né? Uhum. Esse tem realmente reportagem, né? Então a gente está tentando unir o melhor de tudo. É um catálogo visualmente atraente, tem reportagens extremamente profundas, apuração, a gente está sendo mais penteiro do que nunca para conseguir informações que não saíram na internet, principalmente, e que esteja tudo certinho, né? Todos os dados, formatos das revistas, datas, nome das pessoas. Aí a ideia é fazer esse padrão heróica, né? Que tem um cara aí que costuma fazer revisão para mim que ajuda muito, ele pega tudo isso. Então, acho que você já ouviu falar dele, né? Já ouvi vagamente. Então. Aliás, falando em cara que está envolvido, não sei se ele ainda está aqui, o Will estava online aqui, ele também está no projeto. O Will eu pretendo passar umas coisinhas aí para ele me ajudar na parte de arte. Pretendo entrar em contato com ele logo mais, está na fila aqui. É bom que nome. E nome tudo que bom cada um na sua casa, né? Cada um na sua casa, né? Ninguém se encontra para fazer nada. Queira, eu espero que quando lançar o livro, esse ano ainda a gente consiga fazer algum evento que a gente se encontre, né? Mesmo que seja cada um com máscara, sei lá, um capacete de astronauta, alguma coisa do gênero, né? Mas que a gente consiga. Você pega um capacete de motoqueiro para cada um e vai. Né? Exatamente, meu. Separa todo mundo com a cúpula de vidro e vamos lá, meu. Tá tendo aqueles shows de música que o pessoal fica numa bolha, né? Tipo o Garoto Bolha lá do John Travolta antigo. O pessoal vai no show assim, a gente faz também, um lançamento assim. Vai ser né? Vocês vão ficar lindos de Homem-Bolha, cara. Nem posso nem imaginar isso. Então vai ser uma beleza, né? O formato de bolha eu já tenho um pouco, mas tudo bem. Olha o Will aí, se manifestando. Legal. Grande Will, grande Will. Bacana. Então, outra coisa também interessante desse livro, que o Heitor até comentou, que eu acho que vale a pena a gente discutir, né? Porque durante um período a gente até teve uma ideia de tentar ir mais a fundo e colocar mais coisas no livro ainda, né? Colocar, sei lá, uns 3, 4 perfis, botar, sei lá, 500 resenhas. Mas aí a gente chegou à conclusão que o bacana
era colocar poucas coisas, poucas em aspas, entre aspas, né? Que 150 resenha é resenha pra caramba, né? Não é. Pô, uma entrevista de 30 páginas é uma senhora entrevista. Mas digamos assim, entre aspas, são poucas matérias, mas matérias com uma profundidade ímpar, assim, um negócio que a pessoa não vai encontrar com facilidade. E com isso, a gente consegue sempre dar atenção que as pessoas merecem, e toda hora a gente vai ter espaço para falar das coisas que estão saindo também. Então, à primeira vista, o volume 1 aí já denuncia, né, que a ideia é ter outros, e o plano, sei lá, a cada 6 meses a gente lançar um volume desse, né? Porque aí seria mais ou menos o Heitor faria uma listagem do que saiu nos últimos 10 anos que não coube no volume anterior, e ao mesmo tempo uma parte ali vai pegar coisa que está fresquinho, né? Acabou de sair ali para dar esse caldo, né? E coisas dos mais variados gêneros, né? Porque do E jeito nada impede que a gente também vá, pegue coisas de 30 anos atrás, de eventualmente, repente, assim, num segundo momento da coleção, sendo o quadrinho Pois brasileiro, tá é. dentro do tema, entendeu? Dá dentro do Mas tema. no primeiro momento a gente quer focar em documentar este momento atual, assim, que está sendo extremamente prolífero, né? Mas nada impede também da E é, gente voltar um pouquinho também nas origens, não tem problema. é importante dizer também, cara, que esse livro, muita gente vai sentir falta de quadrinhos importantes que saíram nos últimos 10 anos e não vão estar no livro. Mas vão estar nos próximos, óbvio, né? Mas é Não porque não cabe dá tudo, mesmo. não cabe, Ao é mesmo, impossível. ao mesmo tempo, aparece coisas nesse livro que. Como é que esses caras acharam esse gibi? Por que eles botaram isso? É porque tinha algum significado. Tinha, por exemplo, o autor, que teoricamente eu sou o autor que escolhe quais são os gibis, né? E tem algum significado ali que as pessoas. Por que tá isso aí engraçado? Não, né? Então, tipo, eles vão ter os dois movimentos, né? E vai ter outro volume 2. Com sorte 3, 4, 5, 6. O plano. Né? Pré-pandemia, 150 quadrinhos lançados eram em 6 meses, né? Agora tá um pouco mais lento, mas nos últimos tempos tá lançando tanta coisa que 150 rapidinho saía. Mais 150, não dá mesmo para pôr tudo. Tem Sim, 150 verdade. saía, cada Comic Con já saía 150, no mínimo. Só na Comic Con, no FIC já saía. Exatamente. Então, tem material de sobra. Então, por isso que é um projeto que a gente gastou tanto tempo para pensar, porque a gente foi limando ele durante esse período todo, né? E eu acho que agora a gente está chegando num formato bem bacana, um formato muito gostoso de ler, sabe? Textos muito acessíveis, apuração bem bacana, o projeto gráfico também está ficando muito bonito. Então, a ideia é isso. E como aconteceu com o Império dos Gibis, a ideia também é colocar alguns cards. A gente pensou em colocar 8 cards, né, que são capas que o leitor vai escolher, que tem a ver com o que é falado naquela edição. Vai ter um marcador de página também, bacaninha, igual teve no Império dos Gibis. E a gente está fazendo um pôster exclusivo, que é focado para quem participar do Catarse. E esse pôster também ele tem uma história bem bacana, né? Aí o Heitor pode contar mais. Vai ser bem histórico esse pôster. Por que a gente resolveu? Vamos fazer um pôster só com quadrinhos, com referência de quadrinhos feitos por mulheres, né? Então a gente está no momento de escolher 50 mulheres e a gente pensando assim, Manuel, pô, será que a gente tem 50 mulheres representativas para fazer o pôster e tal, né? Não, vou pesquisar, vou ver. Olha, a gente tem 450 mulheres, não tem 50. Que a gente está tentando estabelecer um critério de botar as mulheres que a gente acha que tem o trabalho mais consistente, mais interessante. Não desmerecendo quem vai ficar de fora, óbvio que não. Até porque tem mulheres que estão de fora do pôster, mas que estão resenhadas lá dentro do livro, né? Porque a gente pensou em 50 desenhistas. Né? Podem ser roteiristas desenhistas, ou podem ser só desenhistas. Mas é importante porque é um pôster, é uma informação visual, né? E isso vai ser um negócio muito histórico, eu acho, porque não vi ninguém, nem mesmo projetos criados por artistas do sexo feminino que pensaram em fazer isso, né? E eu acho que é muito importante fazer isso, porque hoje a gente tem um momento que não é só essa questão do segmento feminino dentro dos quadrinhos, não. É porque tem mulheres que hoje em dia estão produzindo quadrinhos de extrema qualidade, né? Não é apenas para a gente dar
Não é para a gente atingir uma cota, não é isso. É porque a gente está reconhecendo que tem realmente mulheres fazendo trabalhos assim de altíssimo nível. E da mesma forma que o Manuel se referiu aos artistas brasileiros que estão trabalhando também para o mercado exterior, tem muita mulher trabalhando para o mercado exterior, fazendo trabalho de muita consistência, inclusive de roteiro, né? Então, quer dizer, eu acho que esse pôster, assim, a gente vai conseguir acrescentar um conteúdo ao livro que o livro até tem, mas que a gente vai acrescentar um conteúdo muito diferenciado. Mas só pega o pôster quem apoiar o livro no Catarse. É, né? exatamente. Fica a dica, fica a dica. Vai ser tiragem limitadíssima. É mais ou menos que como ainda eu dá fiz tempo. lá. Então. É o mesmo esquema que eu fiz lá com o Império dos Gibis, né? Nós fizemos um pôster, né, com as capas divididas por década. E depois que acabou a campanha do Catarse, um monte de gente veio atrás de mim. Pô, mas eu queria um pôster daquele. Sem chance, cara. O que sobrou, eu queimei. Eu fiz meio... Nem eu tenho. Eu não tenho esse pôster. Virou Você vê como é que branca, rígido o negócio. Então o plano é esse. E essa é outra coisa interessante do Catarse, né? Você consegue ter fazer essas brincadeiras, né? De mexer com ali o sentimento dos colecionadores, né? Com aquela coisinha de ter o algo diferenciado, né? Então, até nisso, o Catarse eu acho que é revolucionário, cara. O Catarse é sensacional, cara. Puta, uma das coisas mais bacanas que já se criaram nesse mercado, cara. Puta. Realmente, hoje em dia, eu acho que não existiria mercado brasileiro sem o Catarse. Ainda mais nessa época de pandemia, que não tem os eventos, que era a outra parte integrante da coisa, né, importante. Sobrou só o Catarse, né, nesse tempo agora. Realmente ficou mais importante do que nunca. Não, e o pessoal do Catarse é muito gente boa, cara. Assim, é só um elogio público aqui. Cara, o pessoal do Catarse é muito gente boa, cara. O Heitor foi testemunha aí, né? A gente estava com a ideia do projeto e tal. Aí nós conversamos com o pessoal lá. E, cara, os caras deram várias dicas, assim, sabe? Ó, faça assim, assim, assado e tal. E, cara, realmente ficou muito melhor, cara, sabe? Os caras, assim, eles compram a luta, assim, sabe? Compram a briga, assim, sabe? Então, não é à toa que tá dando tão certo, cara. Pô, os caras estão de parabéns, cara. O Catarse tem uma coisa que é interessante, uma coisa que o livro que o Manuel e o Maurício fizeram sobre os quadrinhos da Abril, o Império dos Gibis, determina uma coisa que é a mudança do mercado de quadrinhos, que deixou de ser um mercado de massa para um mercado de nicho, né? Que isso foi uma mudança muito interessante no mercado, assim, aquela história de antigamente você tirava 120 mil cópias de um Homem-Aranha e de uma hora para outra o Homem-Aranha passou a não vender nem 30 mil, né? Isso foi uma mudança muito radical do mercado, né? E o Catarse, ele ataca justamente essa questão do mercado de quadrinhos ter virado mercado de nicho, né? E faz com que esse mercado de nicho seja lucrativo para pequenos autores, pequenas editoras, né? Isso é muito poderoso no Catarse, né? As pessoas podem bancar um projeto e garantir um pagamento justo e coerente com o trabalho que elas fizeram, né? E atende a uma filosofia de um nicho, que é o nicho dos quadrinhos, que está muito fortalecido até por outras iniciativas de outras editoras que estão explorando bem isso, né? Sim, hoje até as editoras estão utilizando o Catarse, né? Não é só o autor independente. O Catarse ele tem uma vantagem, além da questão do pagamento em si, né? Porque você tem modos de pagamento, sistemas de pagamento mais em conta do que o Catarse, né? O Catarse cobra 13%, mas você tem PagSeguro e outros, PayPal e tal, que são bem mais em conta. Mas a vantagem do Catarse, além da questão de recolher o dinheiro e organizar essa coisa toda, é a questão de você se comunicar diretamente com o público. Esse que é o grande diferencial. E outra coisa, o Catarse ele se especializou nessa área de quadrinhos. Então, assim, eu acredito que hoje, sei lá, 95% do que é produzido de quadrinho independente passa pelo Catarse. Quer dizer, eu não sei se 95%, eu não tenho esse número, mas eu acredito que seja um número muito grande. Então, o que acontece? Quando você faz um projeto do Catarse, o próprio pessoal do Catarse ajuda na divulgação, porque eles têm um banco de dados monstruoso. Sim. De todo mundo que comprou, eles sabem qual é o gosto desse público. Então, por exemplo, eles podem direcionar o nosso livro para quem compra quadrinho brasileiro. Esse é o tipo de mailing, por exemplo,
que, pô, uma editora demora anos para conseguir, entendeu? Então, é uma ferramenta, assim, sabe, super eficiente. E está à Eles disposição atuam ali. mesmo, né? Eles não estão só, você vai usar minha plataforma e vai me pagar tal porcentagem. Eles fazem assessoria, como você falou, né? Que Sim, ajudaram a Não moldar falei. o projeto. Eu, como tenho site também, eu recebo. Toda semana eles mandam um release, né? O Catarse Geek, que aí vem sim. um monte de dica de projetos de quadrinho, de jogo de tabuleiro, às vezes até videogame produzido no Brasil. E eu acho isso muito legal, que ajuda muito. Não é todo autor que conhece, que tem o conhecimento para ir atrás de todo o site, todo o perfil de Instagram para ficar divulgando. Isso ajuda Uhum. demais as pessoas. É, e tem pessoas que Não, são o Catarse tímidas atinge mesmo, né? tão bem as pessoas. O Catarse atinge tão bem. Eu já recebi 3 malas diretas falando do quadrinho do Brasil no meu e-mail. O Heitor tá quase comprando ali para garantir o pôster dele. Eu acho que eu Tô vou comprar o convencendo. livro. É, tá quase apoiando ali também. Mas isso também é outra coisa interessante, assim, que acontece hoje que não tinha 20 anos atrás, né? Hoje o mundo é muito mais próximo, tal, e você consegue conversar com as pessoas que produzem o material, pro bem e pro mal, né? Porque também, de repente, muitos autores aí são vítimas de haters e gente maluca. Mas, por outro lado, pô, eu sei exatamente quem está comprando o livro, tenho ali o contato da pessoa, a pessoa pode entrar em contato comigo a todo momento, tem alguma dúvida, eu posso passar diretamente para o Heitor. Então é uma proximidade entre aspas, né? Porque a gente não tem nenhum contato físico, tal, muitas vezes nem por voz se fala, mas as pessoas estão disponíveis, né? Por conta aí É das redes acessível, sociais, né? né? Acessíveis, exatamente. Então também eu acho que esse é uma outra característica que também moldou o mercado como ele está. E sempre que há trocas, né, em qualquer coisa, você vai estudar cultura, aí você vê que quando duas culturas se encontram ali, uma influencia a outra, né? Então essa troca, assim, em geral, eu acho que também acaba enriquecendo, né? Por isso que de repente, hoje o cara está lá no cafundó do interior do Nordeste e ele consegue saber o que está saindo por aí, né? E antigamente que o cara tá virado, né? Então, se ele tiver uma conexão de internet lá, ele consegue saber tudo que está rolando aí na área dos quadrinhos, né? Consegue consumir e O consegue quadrinho sempre vender o teve dele. Né? o quadrinho sempre teve essa característica, né? Porque eu, você, Léo e o Manuel, seguramente somos pessoas, por causa dos quadrinhos, nós somos conhecidos nacionalmente, né? E isso já era, a gente já era conhecido nacionalmente quando não tinha uma internet forte, né? Nossos trabalhos publicados, né? As matérias que a gente escreveu, as coisas que a gente editou, elas circulam no Brasil inteiro há muito tempo, O pessoal não né? conhecia nossas Agora, caras feias, mas o trabalho conhecia. Exatamente. exatamente. E a internet ajudou a expandir ainda mais as nossas caras, exatamente. Mas é Exatamente. verdade. Hoje em dia, o que o Manu falou é importantíssimo, que a gente vê muito movimento mesmo, como você falou, movimento artístico, tem grupos agora no Norte, a Samela, por exemplo, com o perfil dela do Norte Quadrinhos, divulgando os quadrinhos exclusivamente produzidos no Norte. A gente Uhum. vê em Porto Alegre tem muito movimento de quadrinhos, Brasília, todo lugar tem. E até então, principalmente com a internet, conseguia divulgar. Já tinha quadrinho digital tal, mas para venda era mais difícil. O Catarse que veio mudar isso. Até porque como não Uhum. tinha mais de 2000 para baixo, assim, você ainda estava muito preso àquela estrutura, né? Você tinha que ser, digamos, você tinha que convencer um editor, né, para conseguir fazer qualquer coisa. E aí, muitas vezes, o editor até topava, mas você tinha que, digamos assim, escolher o que o editor pedia, né? Então é aquela velha história, o cara queria contar uma história, mas a editora achava que não era vendedora. Mas como Uhum. queria publicar, tinha o sonho de publicar quadrinhos, fazia do jeito que os caras pediam. E Cedia tudo, hoje, né? então. E hoje já isso é diferente, né? Hoje as pessoas sacaram que elas podem contar a própria história, né? Podem fazer no próprio traço. Então isso também eu acho que acabou enriquecendo, né? Porque fugiu daquela. Porque, pô, você pegar de 2000 para baixo, apesar que nos anos 90 a coisa não era tão árida como a gente está falando, né? Já tinha algumas coisas tal. Mas você via que não era tão variado assim, tão. Hoje você tem de tudo. Hoje você tem quadrinho LGBT,
O quadrinho erótico voltou, tá saindo um monte de coisa. Anos 90 era muito aquele negócio, né? Se uma fórmula deu certo, todo mundo ia nela. Exatamente. E era muito assim, né? Era pessoas que já estavam há muito tempo no mercado, né? Então tinha cópias do Angeli, cópias do pessoal lá da Calafrio. E hoje não, hoje tem aparecido uns caras assim que são extremamente assim diferentes, né, cara? Você vê que não parece com nada. Às vezes a influência do cara e mistura mangá sei lá, cordel e sai uma coisa muito louca lá, assim, entendeu? Vale sublinhar o que o Will está falando aqui, né? O Will está falando, se não tivesse Catarse, eu não lançaria meus quadrinhos, né? E imagina isso, o Will é um dos caras mais criativos, né, atualmente, assim, o traço dele é sensacional, cara. Pô, eu apoio todos os projetos, eu falei, eu sou fãzaço do Will, cara. Eu tenho tudo que ele já lançou, cara. Bem mas bacana. isso é a situação, acho que da maioria das pessoas mesmo, hoje em dia. Se não tem o Catarse, não tem como lançar. É que nem se falou, né? A gente dependia do sistema de banca, mas o independente, se não tem o Catarse, ele já não ia para a banca e o sistema novo que é de livraria também não existe para ele, porque ele não tem acesso. Exatamente. Realmente precisa do Catarse, não tem jeito. O Catarse e e-commerce, né? Que hoje em dia você vende seu próprio produto pelo Facebook, pelo Instagram, tal, que também ajuda bastante, mas eu acho que ainda não cresceu tanto como poderia crescer. Eu já conheci artistas independentes que começaram ali, foram para o Catarse e tal, depois de um tempo, como estavam indo muito bem no Catarse, acabaram fazendo algum acordo com editoras, né? Tanto para ir para as livrarias quanto ir para a banca, né? Porque todo autor tem esse fetiche, né? De ver a obra dele numa estante, né? Numa livraria bonita, na banca, né? É um reconhecimento, né? Imagina, a gente que cresceu comprando quadrinhos na banca, é uma honra chegar na banca e encontrar uma coisa sua, né? Mas o que eu vi, o que me contou, não foi muita vantagem, não, cara. Ele ganha mais fazendo pelo Catarse do que fazendo no sistema tradicional, né? É que o problema, muita gente às vezes xinga, né, editora, tal. Porque a editora dá uma parcela muito pequena, paga pouco, aí quando tem a distribuição ainda tem a parcela da distribuição. Mas na verdade é que é um mercado muito pequeno que fica difícil quando o projeto envolve muitas partes. É pouco dinheiro rodando naquele círculo para dar lucro para todo mundo mesmo, né? Esse outro ponto-chave que nessa lista que a gente está fazendo, né, de que remonta ao momento atual, eu acho que outra grande característica do momento atual é eliminar camadas, assim, eliminar intermediários, né? Então, você vai lá, você faz seu quadrinho, você arrecada no Catarse, você vai lá e fecha com a gráfica te manda, o cara compra pela internet, você manda, acabou, fechou todo o ciclo. Você trabalha que nem um condenado, mas não tem... Exatamente, mas pelo menos você recebe algo mais justo, né? Porque antes você também trabalhava que nem um condenado, só que você ia pagando um monte de gente no começo aí que muitas vezes nem trabalhava como deveria, né? Não, e muitas vezes não recebia devidamente, né? Exatamente, caía num buraco trabalhava numa combinação de porcentagem de editora, né? E essa porcentagem acabava sendo irrisória e você não ganhava dinheiro com o seu livro. Até com distribuição, né? Nos anos mais recentes, você tinha que vender um número tal para receber. Se fosse abaixo disso, você acabava gastando para distribuir, praticamente, porque nem ganhava nada. E vai saber quando ganhava também, né? Porque você põe em banca ou mesmo em livraria, né? Aí livraria você deixa lá porque conseguir nada. Aí você tem que pagar alguém para passar na livraria para ver se vendeu, se não vendeu, para controlar, mais gasto. É sempre difícil. Realmente o Catarse nisso, por mais trabalho que dê, né? O Manu depois não faz tanto tempo que fez a campanha do Império do Gibi, sabe que quando está em campanha tem que parar de produzir porque você tem que se dedicar à campanha, né? Exatamente. É difícil fazer os dois ao mesmo tempo. Esse é talvez o único problema, que não vejo uma solução fácil mesmo, não tem jeito, né? Mas tem isso, né? Quando a pessoa está produzindo, você vai criar a sua história, aí você para um pouquinho, divulga bastante para vender, retoma a história, aí você vai ter que fazer pacote para levar para o correio. Isso acaba fazendo pacote, tudo, né? Sei bem, praticamente todo dia eu tenho resolvido coisas no correio. Não é pacote. Aqui no caso do Quadrinho do Brasil, se acabasse a campanha hoje, a gente teria que fazer 185 pacotes, né? Se acabasse hoje a campanha. Uma semana fazendo pacote, né? Meu Deus, cara. Eu sei bem. Tem uma coisa também dessa do que vocês estão comentando, que eu acho interessante. Eu já tinha até, em alguns bate-papos, eu já tinha falado isso,
E curiosamente, na entrevista do Sidney, ele cita também isso por cima, né? Mas eu acho que o momento, assim, ele, digamos assim, eu acho que está tendo uma. Diante de tantas mudanças, agora está tendo uma acomodação, digamos assim, entendeu? E, por exemplo, ao mesmo tempo tem pessoas que se dão muito bem no Catarse, porque conseguem realizar todas essas fases com bastante eficiência. O cara fala bem na câmera, sabe divulgar bem, sabe, é carismático, tal, consegue seguidores, aí ele vai lá, trabalha bem, negocia com a gráfica, consegue entregar num prazo, blá, 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 mas nem todo mundo é assim, cara. Tem uma grande parte dos desenhistas que, pô, é cara que o negócio desse é ficar lá na prancheta e isolado do mundo. O cara não quer conversar com ninguém. E é um direito dele, né? O que eu acho que vai rolar daqui para frente é um intercâmbio de profissionais, por exemplo, que vão ajudar esses caras. Então, pô, tem um monte Já de tá tendo, editora eu aí. acho, já. Exatamente, porque antigamente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no início dos anos 90 na área editorial, a única profissão que era extremamente freelancer era ilustrador. De resto, todas as outras etapas do processo, geralmente as editoras contratavam, porque era mais vantagem ter uma pessoa lá produzindo assim ali à vista porque tinha muito trabalho. Com os anos, algumas pessoas foram capengando. Então, por exemplo, parte de revisão começou a ser terceirizado. Depois de um tempo, até o próprio jornalista, assim, os próprios repórteres, assim, as redações começaram a ficar cada vez mais enxutas. E hoje, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, muitas redações só tinham um editor, porque era o cara que comandava tudo. Então a arte era terceirizada, a revisão era terceirizada, a ilustração terceirizada, o jornalismo terceirizado e tal. E hoje até os editores, né? Assim, tem caras que estão montando estúdios ou pequenas editoras para produzir conteúdo para outras editoras também, para outras empresas maiores. Então eu acho que uma hora vai começar a aparecer uns especialistas, assim, por exemplo, fazer campanha para Catarse, editar quadrinhos, que é um negócio que, assim, as Já tá pessoas tendo acham que é muito só... de distribuição, né? Eu tô vendo, por exemplo, a Script é uma editora que tá ajudando o pessoal mais iniciante a fazer a distribuição. Só que agora eu vou Sim, cortar exatamente. vocês porque tem o limite de 1 hora da live, tá quase sendo atingido. Falta 25 segundos. Beleza. Deu agora o aviso. Deixa rapidinho o endereço do Catarse. Puta, tá aqui na minha frente. É www.catarse.me/QDB, quadrinhos